Oi, alunos, tudo bem com vocês? Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, o que a minha tia Poliana está fazendo aqui, né? Mas não se preocupe, eu vou explicar. De hoje em diante, a tia vai estar com vocês nas aulas de ciências, nas aulas de geografia e nas aulas de educação física, certo? Espero que vocês gostem. Eu estou amando, estou com muita saudade de vocês, queria muito estar pertinho, né? Estar pertinho de todos vocês, mas a gente sabe que agora nesse momento a gente não pode, né? Mas a gente vai matando a nossa saudade aqui com as videoaulas mesmo, certinho? Hoje, então, a gente vai começar o nosso livro novo, né, do segundo bimestre, que a gente vai falar, então, aí sobre os ambientes, né, que tem aí no nosso planeta Terra. Vocês aprenderam anteriormente, né, sobre aquela sequência que explicava aí o desenvolvimento do ecossistema, né? Vocês aprenderam aí, né, que indivíduo forma população, população forma comunidade, comunidade forma ecossistema, certo? Agora vocês irão aprender e a gente vai acrescentar mais 2 itens primordiais nessa sequência, que é o bioma e a biosfera, ou seja, indivíduo forma população, população forma comunidades, comunidades formam ecossistemas, ecossistemas formam biomas, biomas formam biosfera. Para vocês entenderem melhor o assunto de hoje, a tia vai explicar para vocês primeiro o que são biomas. Então, biomas são grandes espaços geográficos, né, que possuem ali características físicas, biológicas e climáticas semelhantes, certo? Podemos também compreender os biomas como uma grande cobertura vegetal em determinado espaço, conforme os diferentes climas daquele local. Ou seja, que aí vai desenvolver o bioma específico de cada região, né? Biosfera. Biosfera é muito fácil, a gente aprendeu aí nas outras séries, né, anteriores, que biosfera são o conjunto de todos os seres vivos que tem na nossa superfície terrestre, ou seja, as plantas, os animais, né, tudo que é vivo, nós, né, aqueles seres vivos que a gente não vê a olho nu, então tudo que é vivo compõe a biosfera, certinho? Então veja aí na página de vocês, na página 4, que está mostrando os biomas mundiais. O que são biomas mundiais? São biomas classificados conforme os continentes, né? Você pode ver aí que o mapa mostra os continentes e os biomas predominantes em cada continente e tem a legenda para você observar. Sempre que você for observar um mapa, você olhe bem o tema, né, do mapa, que no caso aqui é principais biomas da Terra, e a legenda para você entender bem o que está falando o mapa, certinho? Olha só, então aí esse mapa aí caracterizou vários biomas, mas o livro separou alguns principais para você, de acordo com as páginas à frente, e ele separou e mostrou detalhadamente com textos explicativos cada um deles. Certinho? Então, o livro didático de vocês separou para vocês sobre savanas, certo? Sobre floresta pluvial tropical, sobre floresta fluvial temperada, sobre bosques e campos, sobre floresta sazonal temperada e sobre 2 biomas diferentes, né? Eles têm até os nomes diferentes, que é o tundra e taiga, né? Esses biomas são mais diferentes. Os 2 possuem semelhanças. Uma das semelhanças é a temperatura bem baixa, né? Eles têm ali temperaturas abaixo de 0 mesmo. Então vamos lá. A tia vai explicar alguns aqui oralmente, né? E você vai seguir e acompanhar comigo a leitura, né? Você vai ler depois esses todos que eu falei aqui, que nesses textos tem a característica, tudinho, a denominação de cada um, certinho? Então, eu vou falar para vocês exemplo da floresta fluvial tropical, né? A floresta fluvial tropical, ela tem características. Exemplo, uma floresta que pode ser caracterizada como floresta fluvial tropical é a floresta amazônica, né? É a maior floresta do mundo,
né? E ela possui uma grande diversidade de espécies vegetais e animais, né? Por que isso ocorre? Porque essa floresta, ela possui árvores com copas grandes. As árvores são grandes, são pequenas, porém as copas são grandes. Pelo fato das copas serem grandes, elas conseguem tampar bem o solo, ou seja, do solo até as copas, nesse espaço fica ali uma umidade. Essa umidade desce para o solo, deixando o solo sempre úmido. Por isso que as plantas ali, os vegetais se desenvolvem ao longo do ano todo, né? Mas não podemos também dizer que essa floresta tem um solo rico em nutrientes. Não podemos dizer isso, porque com a umidade, né, as folhas caem e a adubação desse solo é somente superficial, né? Porque a decomposição ali das folhas, então a adubação é bem superficial. Ocorre ali, né, o crescimento de várias plantas, vários vegetais por causa da umidade, certinho? Outro bioma são as savanas. As savanas, elas são semelhantes e na verdade, parecidas com o cerrado. Até podemos aí comparar savanas e cerrados que têm praticamente as mesmas características. O cerrado é o bioma predominante do nosso estado de Goiás, todos nós sabemos disso, né? E esse bioma, né, a savana e o cerrado, ele é predominantemente quente, né? É um bioma quente, né? As plantas possuem os troncos retorcidos, né? E esse bioma, ele pode ser caracterizado por duas estações distintas, duas estações predominantes que a gente pode caracterizar bem, que é o período chuvoso e o período de seca. Ou seja, quando está no período chuvoso, né, tem uma grande diversidade de plantas crescendo, é um período mais úmido. E quando tá no período de seca, é seco mesmo, né? Como se diz, é a escassez de água muito grande, é um período muito seco. Vamos agora então para aqueles dois diferentes que a tia havia falado, que é o tundra e o taiga. Esses dois, eles têm a semelhança que a tia havia citado, né? Que é o caso da temperatura ser bem baixa, que é bem ali abaixo de zero mesmo, né? É um lugar assim que o solo é bem pobre, né? Ou seja, não tem muitos nutrientes, a diversidade de vegetais também é bem pouca, né? As florestas desses lugares, desses biomas, elas são praticamente quase todas iguais, não tem ali uma diferença, né, de vegetação por causa desse solo ser pobre, né? Ele não ser tão adubado, ele não ser rico em nutrientes. E outra característica bem importante desses dois biomas são os animais que ali habitam, né? Exemplo, os animais que possuem pelo, a pele deles é bem grossa, né? Bem grossa a pele, e eles possuem uma camada de gordura também grossa, eles têm ali uma grande porção de gordura no corpo. Por quê? Porque isso vai ajudar ali a controlar a temperatura do corpo desses animais, né? Para eles poderem sobreviver naquele lugar que as temperaturas são muito baixas, né? E temos também as aves nesses biomas, elas migram muito. Exemplo, quando tá na época com um frio mais específico, né, com aquele frio mais significante, elas migram para outros lugares, né, tentando aí fugir desse frio extremo. Então, esses foram os biomas que a tia escolheu para estar caracterizando com você oralmente, mas você pode ler todos no seu livro, tá? Todos os exemplos que tem aí, todos têm as características, né, específicas de cada um. O livro tá explicando bem pausadamente aí, né? Então você faça a leitura minuciosa aí dessas características de cada bioma mundial para você entender bem esse assunto. Agora a tia vai preparar outra aula, né? Outra videoaula para a gente falar sobre os biomas brasileiros. Nós falamos sobre os biomas
continentais, né? Ou seja, os biomas mundiais, que são divididos conforme os continentes. E agora a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula aí e que outras virão, né? E a tia tá muito feliz de estar com vocês e eu espero que a gente possa juntos, né, desenvolver o melhor aprendizado possível, tá bom? Então, beijos e vamos aqui para nossa próxima videoaula falando sobre os biomas brasileiros, tá bom? Beijinho!